essa ideia aos irmãos, né, de nos convidar para estar junto com os irmãos para compartilhar da palavra de Deus. E meu nome, a irmã falou, Elielso Bentes, né? A minha esposa Maria e Eliana Simão da Silva Bentes. Nós já estamos juntos há 27 anos. Nós temos 3 filhos, Isaac, a Juliane e o Levi. O Levi ele completou agora 18 anos. Né? A minha filha Juliane já é hoje senhora, é casada. O Isaac está solteiro ainda. Né? Mas espero em Deus que Deus possa estar dando a eles, tanto ao Levi quanto ao Isaac, uma varoa. Né? Então nós almejamos para o nosso filho isso. Então, irmãos, eu vou ficar com a parte da meditação da palavra de Deus e a minha esposa vai ficar com a parte da dinâmica, tá bom? Assim, para a gente dividir o nosso trabalho. Como o irmão falou, estamos no meio da Igreja Batista Perseverança. Nós estamos ali com o nosso se auxiliando o pastor Ricardo Júnior, como o irmão falou, sou diácono da igreja. Aí esse título, irmão, nos dá assim uma grande responsabilidade, ser de caráter, de testemunho, como o nosso irmão falou em suas palavras, né? Já nos conhece há bastante tempo, mas é Deus, irmão, que tem nos sustentado. Né? Nós somos pessoas falhas, somos pecadores, né? Nós temos as nossas limitações. O hino qual foi cantado, voltado assim na nossa mente, o amor ao próximo. Aí quando aquela estrofe falou em relação ao amor ao seu vizinho, né? Veio na minha mente quando nós fomos morar no outro bairro. Era tudo aberto e nós tínhamos cachorro. E o nosso cachorro geralmente a gente prendia na coleira dele, colocava uma coleira e aí nós ficávamos um fio, um terreno assim de fora a fora, para ele ficar circulando ali, para não passar as pessoas, até mesmo, não por não passar, mas para não mexer nas nossas coisas. E certa vez o nosso vizinho chegou bêbado em sua casa e deu-lhe uma surra no nosso cachorro. Né? Esse rapaz, isso me deixou triste, né? A gente ficou muito triste com essa situação, mas nós não comentamos com ele o ato que ele fez com o nosso cachorro. Aí Deus nos deu as condições de a gente murar o nosso terreno. Aí hoje nós temos em casa 4 cachorros também, né? A orelha cachorro também, né? Tem um lá que é irmão desse cachorro aqui, que nós chamamos de marronzinho. Então foi também assim presente, né, do casal aqui, né, nosso irmão Francisco, dando a nós. Foi um casal, né, irmão? Um casal, mas a cachorra veio a morrer. Então, irmãos, mesmo tive com o irmão, né, visitando os irmãos aí, convidando, né? Eu, assim, fiquei muito alegre, né, de visitar os irmãos, né, pela primeira vez, né? Até o irmão falou, irmão de Monte Alegre, né? Monte Alegre, nosso vizinho ali. Então, o irmão Francisco, né? De Alenquer, somos da mesma cidade. Então, isso me deixou assim com mais uma liberdade de estar junto dos irmãos. Né? Nós, irmãos, também morávamos no interior, né? A vida mesmo de roça, mas a minha mãe, uma mulher que já faleceu, meu pai também, mas ela inculcou na cabeça do meu pai que nós deveríamos, né, a família vir para a cidade, né, para trazer os filhos para estudar. Né? Então, para lá, a gente chama, por exemplo, para ramal, a gente chama centro da mata, né? Para o centro, né, irmão?
do centro, lá no quilômetro cento e pouco, chama centro, né? A gente chama aqui ramal, né? Estrada do mar, lá é centro. Mas Deus nos uniu, né? Eliana, minha esposa, veio de Pauini, né? E eu vim do Pará, né? E hoje Deus tem nos abençoado, e a minha esposa, ela é professora, né? Então, irmão, cada um de nós temos a nossa responsabilidade, né? Eu acredito que quanto mais nós ouvimos da palavra de Deus, se nós abrir o nosso coração, Ele vai nos ajudar a compreender, né, a sua palavra e vivenciar em nossas vidas, né? Então, a passagem que eu quero deixar para os irmãos, né, é em 1 Pedro capítulo 3, versículo 7. Apenas vamos ficar nesse versículo da meditação da palavra do nosso Deus. 1 Pedro, capítulo 3, versículo 7. O irmão pode ficar sentado mesmo, em referência, tá bom? Diz assim: maridos, vós igualmente vivei a vida comum do lar, com discernimento e tendo consideração para com a vossa mulher, como parte mais frágil. Tratai-a com dignidade, porque sois juntamente herdeiro da mesma graça de vida, para que não se interrompam as vossas orações. Oremos. Amado Deus, Pai celestial, no nome do Senhor, Deus, pedimos a tua direção para o momento, ó Deus, que iremos meditar na tua palavra. Ó Senhor Deus, nós bem sabemos que somos falhos diante do Senhor, mas que o Senhor possa estar nos ajudando, dia por dia, Senhor, a viver a Tua palavra. E esse momento, ó Deus, que vamos estar ministrando, ó Deus, nos ajuda a nos expressar de uma forma que cada um possa compreender, guardar em seus corações e colocar em prática, Senhor. Obrigado a Deus por tudo, no nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor. Ok, meus irmãos, nós a importância nossa, né, como cristão na sociedade. E nós tivemos o privilégio de casar a nossa filha, né? E quando o Bruno, né, se interessou pela nossa filha, houve um tempo de namoro de 2 anos. De 2 anos. E aí esse período nós conhecemos um pouco a vida dele, né, como ele foi no passado, e Deus, ele transformou a sua vida. E a minha filha, ela sempre foi uma menina dedicada na obra do nosso Deus. Tinha seus compromissos, mas ela em si tinha um propósito de trabalhar, terminar seus estudos, fazer faculdade, depois constituir uma família. Mas aconteceu ao contrário. Certo dia eu ia pegar na faculdade. E aí certa vez, ela disse: papai, não venha me pegar porque o Bruno veio me pegar, né? Veio me pegar e me levar para casa. Eu disse: pronto, falei para Eliana, perdemos a nossa filha. Então foi assim, começou assim. E aí ele trabalhava no trabalho do centro, e ela estudava, e aí quando ele ficava por lá, certa hora da tarde, ficava até 6 horas, e aí ele trabalha no negócio do hospital, ele é instrumentador, né? Então ele anda pelos hospitais, ajudando os médicos em cirurgia,
E nesse tempo ele saía tarde, já aproveitava e já falava: olha, eu vou pegar a Juju hoje, né? Aí pronto. Aí resolveram, né, criar um compromisso. Ali chegou diante de nós, né, falou o desejo deles, isso durante o período de 2 anos. Né? Aí quando nós estávamos uma vez conversando em relação a ela, falou a questão de como diziam viver, né, a responsabilidade dele para com a nossa filha. E uma frase disse assim: Bruno, né, lembra que ela tem pai, né, e tem mãe. Eu lembro, irmãos, que a minha mãe e meu pai sempre me orientavam assim: meu filho, o que você não quer, né, que faça em relação para com suas filhas, não faça para a filha dos outros. Né? Assim, respeitar as filhas dos outros. E a gente pegou, conversamos com o Bruno e disse, porque hoje, irmãos, a gente vê o quê? Casais, né? Muitas vezes, mais assim, eu vejo, a gente observa, mulheres sendo maltratadas. Né? Eu não queria isso para minha filha. Né? E a gente que cria nossa filha, né? Criamos nossa filha, você que cria sua filha, né? Cria um filho, né? Você não quer que um homem, né, tire sua filha da sua casa, leve para a casa dele lá, fazem seus projetos e um tempo depois ela é maltratada. Eu falei isso para o Bruno, meu genro hoje. Pense bem, ela tem pai, ela tem mãe. Se um dia vier a acontecer isso, e ela disser, vou voltar para a casa do meu pai, eu disse para ele, a casa do papai e da mamãe estão de portas abertas. Então, irmãos, hoje eles têm um bom testemunho no nosso meio. A minha filha. E quando eu olho assim para a Bíblia, que diz aqui, maridos, vós igualmente vivei a vida comum no lar. Viver a vida comum no lar. É difícil? É difícil. O qual nosso irmão leu, aí Efésios, lá, com discernimento, né, e tendo consideração para com a vossa mulher, como parte mais frágil. Hoje, em questão, por exemplo, tem mulher que é mais forte do que o homem em relação ao seu psicológico. Uma vez eu estava ouvindo um testemunho em relação a um pastor dando o exemplo da sua mulher. E dizia que essa fragilidade que diz a Bíblia aqui, né, no passado, era em relação ao corpo do homem em relação ao corpo da mulher. Lógico, que é toda a diferença. Né? O corpo do homem é totalmente a estrutura, né, que ele mencionou. Né? Mas o que ele mencionou ali é, digamos assim, a capacidade de enfrentar, por exemplo, um problema em relação a uma fragilidade da família. Né? Em relação a um problema, digamos assim, que a mulher, ela tem mais estrutura de suportar. Ele falou da sua pessoa, ele deu o exemplo da sua esposa, né, que ele não conseguiria, se fosse ele, suportar o que a sua esposa suporta em relação a um problema de família. Porque hoje, irmãos, hoje nós observamos que no nosso meio, né, toda a família, talvez você não passe, mas família próxima você deve saber de alguém que passa por problema com filhos, ou viciado em drogas, né? Você sabe. Por exemplo, a minha própria família tem irmãos com esse tipo de problema, vício em álcool.
Então, mas para muitos não tem força para superar. Mas, como eu falei, esse pastor disse, né, que a mulher dele era mais forte do que ele. E essa palavra fragilidade para ele, né, não encaixava em determinado assunto, né, de problema que ela estava passando sem ela poder resolver. Né. Tem esse lado também. E diz mais aqui, né, porque sois juntamente herdeiros da mesma graça de vida. Além de sermos esposa e esposo, nós somos herdeiros, né, dos céus. Agora imagine, irmãos, né, você e eu, né, casal crente, esposa crente, eu crente, né, e no nosso dia a dia a gente temos nossas discussões. Todos nós temos um momento de dificuldade com o casal, né? Por quê? Porque muitas das vezes nós queremos ou a mulher ou o homem ser muito rígido. E eu aprendi nesse período todo que nós devemos ser flexíveis, muitas das vezes. Tanto o homem quanto a mulher. E quando eu olho assim, em relação com a Bíblia no passado, em relação a Abraão, né? Abraão, ele teve seu filho Isaac, né? Aí depois Abraão mandou buscar, né, uma esposa para Isaac, sua esposa teve filhos, né? Foi Jacó e Esaú. Mas talvez você já ouviu essa passagem, já leu, que diz lá que Jacó ali tinha preferência de filhos. Jacó não. Isaac e para com seu filho Esaú? Sim. Jacó. Isso? E a mãe amava um filho e o pai amava outro filho. Então aí já havia um problema, irmãos, né? Já havia um problema aí. Mas Deus sabe todas as coisas. E quando nós, assim, temos esse tipo de problema, sim, temos sim, né? Às vezes nós amamos nossos filhos, um mais do que outro, mas não é para ser assim, né? A minha esposa que disse que ela ama todos os três da mesma forma, se fosse um, tá? Se fosse um. Não sei como é que os irmãos se encontram em relação aos seus filhos, mas tem filho que dá alegria mais para os pais, né? A história de Nabal, né, e com Abigail, né? O Nabal era um homem muito grosso, muito tratado, como diz a Bíblia, né? E Abigail, uma mulher totalmente inteligente, como diz a Bíblia, e formosa, bonita, e casou com um homem totalmente, né, digamos assim, fora do padrão para ela, né? E a Bíblia diz que Nabal era um homem, né, da linhagem de Caleb, né, ali do amigo de Josué, mas mesmo assim um homem totalmente diferente, né, dos padrões que Deus colocava para eles. Então, Abigail, né, eu estava estudando o que significava, de lá que é a alegria do pai, né, a palavra Abigail. Então, irmãos, para nós, muitas vezes, nossos filhos têm, assim, feito o nosso coração ficar triste pelos seus comportamentos, tá? Pelos seus comportamentos. Hoje a gente observa que, até nós estávamos estudando na EBD, que muitos pais de hoje estão vivendo como no passado, né? Sendo
os sacerdotes que não corrigiam seus filhos. Menino sendo criado aí de qualquer jeito. E ele estava falando assim que muitos são filhos de crentes, sendo criado mesmo sem direção, sem uma correção, fazem o que quer, parece que não está acontecendo nada. Nós temos, irmãos, esse título de diácono, né? Eu confesso para os irmãos que eu tenho me esforçado, né? Minha esposa, ela é professora, também ela tem se esforçado. Por quê? Porque cabe a nós, irmão, nós que aprendemos, nós que estudamos, vivenciar o que nós temos ouvido, o que nós temos aprendido, né? Porque é muito bom, é muito fácil você explicar uma passagem da Bíblia, fácil, mas é muito difícil, né, viver. A Bíblia diz que nós não devemos ser só ouvintes da palavra de Deus, mas praticantes. Então, quando se fala em relação que somos herdeiros, irmão, da mesma graça de vida, né, que diz aqui, para que não se interrompam as vossas orações, marido e mulher. Marido e mulher. Digamos assim, começamos um dia tranquilo, né? Nos levantamos pela manhã, você tem seu tempo com Deus, faz a leitura bíblica, você ora, depois você vai para os seus compromissos, né? E você volta para a sua casa, não sei como os irmãos fazem aqui, você vão para o trabalho, né? Volta para o almoço, volta para o trabalho. Lá nós trabalhamos com venda de alimentos, né? Minha esposa faz alimentação para vender, e a minha profissão, eu faço trabalho com joias, eu sou ourives, né? Eu já trabalho nessa área há quase 30 anos, né? E a minha esposa diz assim, quando ela vai ver lá o meu trabalho que eu faço, só pode ter muita paciência, né? Muita paciência para fazer essas coisas, né? Eu disse que, assim, eu penso só comigo, não é Deus, irmãos, né? É Deus que nos capacita a fazer as coisas, né, em relação ao serviço que Ele nos proporciona, a servir a comunidade. Por quê? Porque eu digo que se eu presto serviço à comunidade, né, é uma coisa que eu tenho que fazer com zelo, né, com zelo. Se a minha esposa ela serve a comunidade, né, ela tem que fazer o serviço dela com zelo. Como a Bíblia diz que tudo quanto nós venhamos a fazer, que não seja para o homem, mas sim para o Senhor. Né? Para o Senhor. E isso cabe a mim e cabe a cada um de vocês. Né? Pensar, né, como nós estamos vivendo. Como nós estamos vivendo nessa sociedade. Né? Que às vezes você, quando vai sair, como eu estava indo com o irmão, conversando um pouco, e aí você vai sair pela manhã, você vai para o trabalho, você olha para um lado, né? Olha para o outro, para ver se não vem alguém. Né? Hoje o motoqueiro está fazendo festa, né? Assaltando muito. Aí você olha, você que tem condução, você vai, abre o portão e sai o mais rápido possível, porque eles estão de olho, né, para assaltar. E muitos, irmãos, dessas pessoas que assaltam, nossos vizinhos, nossos amigos, muitos já foram pessoas de igreja, né? Já sentaram no banco de uma igreja, já ouviram a palavra de Deus, né? Mas não nasceu de novo, né? Não nasceu de novo, porque Jesus disse, né, aquele que ouve a minha palavra, aquele que ouve e crê, tem a vida eterna. Então, irmãos,
para que não se interrompam as vossas orações, como estava falando, né? Passamos o dia com o nosso compromisso, aí dá um momento ali de complicação, de ideias entre marido e mulher, e às vezes a gente pensa que está tudo bem, mas não está bem. Essas coisas interrompem a nossa vida com Deus. Como o nosso irmão leu aí no boletim, né? Marido, a esposa, e o terceiro membro é Cristo Jesus. Né? Então, eu penso que em relação à família, né? A família nossa hoje, você como crente, irmã, irmão, né? Nós temos mesmo que aonde nós vamos estar, tem que brilhar a luz, né, de Jesus em nossas vidas. E é difícil? É difícil, sim. Por que eu digo que é difícil? Porque muitas das vezes, quando alguém aceita Jesus como seu Salvador, tem uma vida mesmo totalmente, né, desgarrada. Para muitos, irmãos, eu aprendi também uma coisa, que para muitos é fácil, muitos deles, né, viver uma nova vida. É fácil. Né? Tem facilidade de deixar as coisas do mundo, mas para muitos não. Para muitos é difícil. Né? Mas se esse senhor, essa senhora mesmo, ele abriu o seu coração, aceitou Jesus como seu Salvador, com certeza, as promessas que Jesus disse em sua palavra, que ele ia estar com ele todos os dias. Então são palavras, irmãos, que Cristo deixou para nós vivenciar. Não sei só ouvinte, mas praticante da mesma. Então, irmãos, resumindo aqui o nosso momento, né? Eu leio mais uma vez o versículo para finalizar, né? Aí depois a minha esposa vai fazer a parte dela, da dinâmica, que diz assim: maridos, nós, irmão, né? Vós, né? Nós, né? Igualmente, viver a vida comum no lar, né? Com discernimento, nós, o marido e a mulher, discernimento e tendo consideração para com a vossa mulher como parte mais frágil, tratai-a com dignidade. Eu acredito que nenhuma irmã, nem um irmão gosta de ser tratado mal. Né? Ninguém gosta. Ninguém gosta. E isso, irmão, reflete, digamos, no casal, para quem tem filhos, né? Filhos, 1, 2, 3, e as crianças vão crescendo. E aí eles vão pensando assim: o papai vai para a igreja, né? O papai vai para a igreja, mamãe também, né? E muitos vêm conosco, né, para a igreja. E às vezes nós temos nosso comportamento na nossa casa diferente da igreja. Às vezes brigamos um com o outro, xingamos um ao outro, mas os nossos filhos estão nos observando ali. Bom, eu tenho muito medo sobre essas coisas. Tenho muito mesmo medo sobre a atitude que possa vir a entristecer o coração de Deus. Por quê? Porque todo pecado, o mais afetado é Deus. O afetado é o nosso Deus. Nosso Deus que tem nos abençoado grandemente. Né? Tem nos dado o pão, livramento. Muitos de nós, todos os seus filhos têm uma cama, né? Ou uma rede, né, para deitar. Né? Mas também, irmãos, tem muitas pessoas que passam dificuldades. Né? Tem, muitas pessoas têm. Mas mesmo assim, Deus, ele supre suas necessidades. Né? A Bíblia diz que sempre vai haver pessoas passando dificuldade na terra. Então, isso também nós devemos observar.
Então, como eu estava falando, nossos filhos estão nos observando, né? Só de olho em nós. Talvez nós erramos, sim, erramos, mas talvez eles não reclamam, porque são pequenos, né? Estão ali ainda juntos, mas um dia talvez ele pode rebater com suas palavras, né? Pelas nossas atitudes. Pelas nossas atitudes. Em casa nós temos, por exemplo, alguns irmãos já falaram que a Eliana, minha esposa, a energia dela é 220, né? 440. Quanto, irmão? 440. 440, né? Eu já sou 110, né? Então, agora vem na minha mente, irmãos, já pensou se eu fosse uma pessoa explosiva? Quando esse jovem que eu comentei dele, que bateu no meu cachorro, se fosse meu pai não ia ficar quieto, mas totalmente diferente. Então, eu digo que as nossas atitudes dentro de nossas casas ajudam muito em relação aos nossos filhos, nosso comportamento. Então, agora diz mais aqui, tratada com dignidade, como eu falei, ninguém gosta de ser tratado mal, porque sou juntamente herdeiro da mesma graça de vida. Essa palavra herdeiro, irmãos, é para nós que vamos morar no céu. Lá no céu não vai haver briga, né? Lugar de paz, não haverá mais choro, pranto, nem morte, diz a Bíblia no livro de Apocalipse. Mas no mundo que nós vivemos, o mundo, a Bíblia diz que vai de mal a pior, mas aonde você mora, na sua casa, você que já aceitou Jesus como seu Salvador, que tem Deus como centro, né, da sua família, diz assim em Salmo: bem-aventurado o homem que teme ao Senhor. Então nós homens temos muita responsabilidade de ter um bom comportamento, para demonstrar para a nossa esposa, sendo ela crente, ou não, e quando o homem, a mulher não é crente, também há uma questão do bom testemunho da mulher, na sua casa, para que o seu marido possa ver, e seja ganho, o seu marido para Cristo sem palavra, como diz a Bíblia. Agora, irmão, não é fácil, eu sei que não é fácil. Não é fácil, tanto para a mulher, para o homem é mais difícil, né, irmão? Você falou? Entregar minha vida pela vida da minha esposa. Mas não sei não, irmão. É uma coisa de Deus, irmãos. Tem que ser de Deus, porque, por exemplo, não sei se sei lá, um dia da vida ela precisar de um órgão meu, eu daria um órgão meu, um rins, mas ainda tem todo um processo de se vai ser compatível ainda, né? Tem isso ainda também. Então, irmãos, são palavras, acredito que eu falei simples, para os irmãos. Eu acredito que os irmãos já leram essa passagem várias vezes, já ouviram. Mas uma coisa, irmão, é de grande valor para mim e para você que é casado, é que nós temos que ser flexível um para com o outro. Flexível um para com o outro, tá bom? Que Deus possa estar ajudando a cada um de vocês a se esforçar, porque um homem e uma mulher juntos é coisa de Deus para unir. E, assim, irmãos, fugindo um pouco do assunto da família, hoje o mundo aí criou outra família, família de homem com homem, e de mulher com mulher. Essa família aqui do mundo,
E isso, irmão, tem mesmo levado vantagem em muitas famílias em relação a esse tipo de comportamento de, talvez, de filho, de primo ou de parente. Eu tenho sim, irmãos, eu tenho um parente, eu tenho um sobrinho, né, que casou com um homem, né? E a tristeza da minha irmã, da nossa família. Né? Tenho outra mulher que casou com mulher também, parente nosso, bem próximo de nós, e isso é abominável aos olhos do nosso Deus. E por isso, irmãos, eu ver o neto da minha filha, dos meus filhos, em breve, tá bom? Então, irmãos, eu agradeço o momento, mesmo já passou, já do meu tempo, já estourou aqui, mas muito obrigado. Bom, nós estamos aí à disposição dos irmãos, quando nos convidar mais uma vez, vamos estar disponível a estar com os irmãos, tá bom? Vou fazer uma oração. Oremos, amado Deus, Pai Celestial. No nome de Jesus, ó Deus, muito obrigado, Senhor, por esse momento. Momento, ó Deus, de comunhão. Momento, ó Deus, de ouvir Tua palavra, Senhor. O Senhor conhece cada irmão aqui que veio, Senhor. O Senhor conhece as suas limitações, tanto a esposa como da esposa, seus filhos, ó Deus, abençoa. Mas ajuda, Pai, a cada um deles a viver a Tua palavra. Como eu mencionei, ó Deus, é difícil, sim, para muitos de nós, mas para o Senhor nada é impossível, Senhor. Ó Pai, abençoa nosso irmão que está na liderança aqui nesse lugar, dê sabedoria a ele, ó Deus, de conduzir esse rebanho que o Senhor colocou em suas mãos. Nós bem sabemos a grande responsabilidade que ele tem de ensinar aqui nesse lugar. Ó Pai, ajuda ele, Senhor. Sabemos que ele precisa do teu auxílio para conduzir, Senhor, nossos irmãos em Cristo, na Tua palavra. Muito obrigado por tudo, no nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor. Irmão, obrigado. Passa a palavra para quem? Irmã Liana? Isso aí agora? Não, é lá atrás dela. É do senhor. Acho que tem um corinho, né? É.